Olá, você que nos acompanha aqui no canal Vento Norte, eu sou o professor Davi Avelino Leal e hoje eu vou falar um pouco sobre as contradições do processo de modernização da cidade de Manaus no final do século XIX e início do século XX. No encontro passado, falei um pouquinho de como esse processo de modernização gerou uma espécie de esquadrinhamento da cidade de Manaus a partir do ideário de modernização por cima, uma modernização pensada pelas elites e para a elite, e que tinha como símbolo central o modelo parisiense, implementado pelo Barão de Haussmann em Paris. Então você tem na Manaus do final do século XIX a construção de uma avenida, que é a Avenida do Palácio, que depois ficou conhecida como Avenida Eduardo Ribeiro, como símbolo maior, símbolo máximo desse, que sintetizava esse processo de modernização da cidade. Na Avenida do Palácio nós teríamos então o símbolo do comércio da cidade, com a alfândega representando ali no início da avenida esse símbolo da entrada do porto da cidade. Logo em seguida, você teria as grandes e principais lojas de departamento, trazendo os produtos importados, que seriam os mais modernos, vendidos então na França e na Inglaterra. Subindo Eduardo Ribeiro, você tem o Teatro Amazonas do lado direito, como símbolo da elite, representando sobretudo o lazer a partir da cultura da música erudita, da música clássica. Então o teatro representaria esse elemento. Do lado esquerdo, fazendo fundo para o teatro, você tem o Palácio da Justiça, que seria então símbolo do poder dessa elite local. Você tem mais à frente o Ideal Clube e teríamos o Palácio do Governo, não saiu do papel, muito devido à crise da borracha, depois de 1912, e onde hoje está localizado o Instituto de Educação do Amazonas. Você teria ali a construção do Palácio do Governo, numa arquitetura e num planejamento que desaguaria no Boulevard Álvaro Maia, no sentido de que ali indicaria então o processo até o Boulevard, que seria o limite aos arrabaldes da cidade. Então, é importante retomar que esse projeto foi pensado pelas elites, para as elites, implementados pelo Eduardo Ribeiro no último quarto do XIX. Essa cidade que se quer moderna, que se diz moderna, ela também gera suas contradições internas. E a principal contradição interna é a exclusão do usufruto desses bens produzidos pelos trabalhadores. Você exclui os trabalhadores nacionais, estrangeiros, povos indígenas. Você tem nordestinos, mas você também tem portugueses, espanhóis, italianos que estão trabalhando nessa cidade e que se veem excluídos desse processo de modernização. Muitos, inclusive, são deslocados do centro da cidade por agora terem ou serem considerados indesejáveis da cidade e são deslocados para bairros tidos como distantes naquele contexto do final do século XIX. Então você pega aí o bairro do Educandos, o bairro da Praça 14, o bairro da Cachoeirinha, e até essa região no sentido do Boulevard Álvaro Maia, você tem os espaços mais distantes do centro da cidade para onde são deslocados boa parte desses trabalhadores. Por outro lado, muitos desses trabalhadores, inclusive, resistem e querem permanecer no centro, nem que para isso tenham que pagar aluguéis mais caros. Você tem ali um processo de mudança da fachada de muitos prédios, de retiradas de casas tidas como casebres e que enfeiavam, vamos dizer assim, retiravam a beleza do centro da cidade, de uma cidade que se quer moderna, que se quer Paris dos tópicos, risonhas, e que viveria então o que eles chamavam de Belle Époque, a grande época. Então é uma cidade que gera sua contradição, é uma cidade que expulsa seus trabalhadores para os lugares distantes do seu local de trabalho e que também representa uma precarização e um aumento de custo de vida para essa classe trabalhadora dentro da cidade. Então é importante a gente ter em vista esse processo de contradição e de como que a cidade de Manaus vai sendo construída em cima dessa contradição. Por outro lado, o que nós temos? Nós temos também uma resposta vinda por parte desses trabalhadores a partir de movimentos que são de contraposição, de antagonismo e também de resistência.
E aí é possível acompanhar pelos vários jornais da época. A partir de 1904 a gente tem aí o Jornal do Comércio, mas você pode acompanhar por outras folhas também e outros periódicos essas contradições de dentro da cidade. Sobretudo a partir dos grandes movimentos grevistas que foram implementados, que foram efetivados e entabulados por esses trabalhadores. Queria destacar aqui, a partir do importante livro da historiadora Maria Luísa Ugarte Pinheiro, A Cidade sobre os Ombros, o processo grevista de contraposição a essa modernização excludente feita pelos trabalhadores que carregavam as mercadorias de dentro dos barcos e navios para a cidade, para dentro da cidade, os chamados estivadores. Então, os estivadores, esses que trabalham na movimentação dessas mercadorias, eles fizeram pelo menos 6 grandes greves entre o final do século XIX e a década de 20, já no século XX. Entre 1899 e 1925 foram pelo menos 6 grandes greves, 6 movimentos paredistas que paralisaram, que pararam a cidade de Manaus e mostravam a força desses trabalhadores. Destacaria aqui uma das principais greves dentro da cidade, a de 1899, em que esses estivadores pararam por 20 dias a cidade de Manaus, por mais de 20 dias a cidade de Manaus. Naquele contexto, a principal demanda desses trabalhadores era, portanto, pelo aumento dos seus salários, tendo em vista que a jornada de trabalho tinha aumentado muito, por conta da intensidade da demanda de mercadorias dentro de um contexto de expansão da economia da borracha. O aumento da demanda no mercado internacional pressionou então os trabalhadores, tanto da cidade quanto dos seringais, para um aumento da produtividade. Né? Quer dizer, então você tem que trabalhar mais horas por dia, carregando muito mais mercadorias, com seu salário defasado. Então, em 1899, esses trabalhadores pararam a cidade, entabularam negociações e mediações junto ao governo do Estado para que as empresas inglesas, detentoras muitas vezes do monopólio das embarcações e do comércio local, pudessem então abrir uma pauta de negociação. Então você tem ali a Manaus Harbor, a Manaus Company, grandes empresas de Amazonas Company, grandes empresas de navegação dentro da cidade, que se contrapunham então a essa demanda dos trabalhadores e foram alvos, portanto, da paralisação, tiveram que sofrer com a paralisação. Muitas vezes essas greves, elas buscavam negociar essas melhores condições de trabalho, melhores condições salariais. A partir da negociação desses trabalhadores, uma parte do ganho, uma parte da demanda era efetivamente alcançada, mas nem sempre a demanda completa era... eles obtinham sucesso nesse processo. Então você tem aí, na cidade de Manaus, várias categorias profissionais entabulando, implementando e reivindicando melhores condições de vida e trabalho. Não esquecer que não foram só os estivadores, talvez tenha sido a principal categoria grevista desse período. Mas nós temos também catraieiros, carroceiros, tipógrafos e outras categorias profissionais que também entabularam paralisações nesse início do século XX. E muitas vezes isso é esquecido da nossa história. Quando a gente comenta, quando a gente fala do nosso processo de construção histórica, muitas vezes se lembra ou se busca pela memória apenas esse elemento de uma cidade risonha, de uma Manaus que era Paris dos trópicos, ou de uma Manaus que era Belle Époque. Mas se esquece de 2 grandes elementos que faziam parte então dessa cidade, que é o elemento, primeiro, da presença forte de trabalhadores, e do outro lado, dessa presença de trabalhadores indígenas, mas sobretudo de uma memória indígena dentro da cidade. Então, são 2 elementos que a historiografia, que os historiadores, os pesquisadores, os poetas e os artistas vêm buscando recuperar da história da nossa cidade. Mais uma vez, os estivadores fizeram uma outra greve, uma outra paralisação nas chamadas Jornadas de 1911. Em 1911, então, passaram a entabular ali outras paralisações, agora com outras pautas.
Se a questão salarial sempre for uma demanda importante, a essa se somava agora jornada de trabalho de 10 horas, e não mais de 18 horas ou de 15 horas, mas de 10 horas em turnos de trabalho. Quer dizer, essa era uma pauta importante. Um outro elemento que se soma em 1911 à demanda dos trabalhadores é um apoio e uma garantia de socorro médico no momento de um acidente de trabalho. Então, essas condições de precarização do mundo do trabalho também geram essa demanda pelo um apoio e pela uma garantia no momento de um acidente de trabalho. Essas foram demandas que foram se somando à experiência desses trabalhadores dentro da cidade de Manaus. Então você chega em 1911, depois das greves de 17, de 19 e de 25, onde as pautas políticas, as pautas sociais, elas vão sendo acrescidas por essas contradições, por essas demandas, frutos de uma cidade que está em processo de expansão, mas que é uma cidade muito excludente. Então, é extremamente importante perceber que a construção da nossa história ela é pautada também na luta dos trabalhadores. Ela se dá baseada e fundamentada nesses movimentos de antagonismo e de contraposição social, e não apenas de uma Manaus que passou por uma época de ouro, que de fato beneficiou a poucos, a uma elite muito restrita, que pôde se beneficiar do período da borracha. Aos trabalhadores de forma geral, você tem essa precarização e essa exclusão. No entanto, o reverso dessa moeda é esse processo de luta também, e essa longa tradição de movimento paredista e de contraposição dentro da cidade de Manaus.